A astrologia morreu quando a astronomia nasceu. Isso aconteceu com o trabalho de Johannes Kepler. Esse cara raciocinou sobre como os planetas poderiam se mover em torno do Sol. Através de medidas das posições dos planetas, ele conseguiu mostrar que suas trajetórias não eram círculos, mas elipses. Ele fez tudo isso sem recorrer a nenhuma informação que não estivesse no mundo natural. Intuitivamente, Kepler usou os 3 princípios filosóficos que embasam o pensamento científico: o naturalismo, concebido desde os pensadores pré-socráticos, o racionalismo, discutido e defendido por René Descartes, e o empirismo, aplicado de forma contundente por Galileu. Olá, meu nome é Eudes Filete, bem-vindo ao Verso Científica. Nós continuamos aqui a nossa série e nesse vídeo você vai saber qual é a base filosófica do pensamento científico. Certamente assuntos como esse podem abrir horizontes para o seu intelecto. Se você achar isso relevante, se inscreva no canal e ative o seu sininho para receber notificações sobre conteúdo novo. Kepler só conseguiu obter um modelo planetário preciso porque ele raciocinou em cima do modelo copernicano. Sem saber, Kepler lançava a mão do racionalismo. O racionalismo é uma posição filosófica que defende que o conhecimento é derivado da razão e da lógica. Ele sustenta que é por meio da justificação ou da razão que o conhecimento é embasado. Qualquer justificação que é feita com a base racional e lógica é considerada racionalismo. Os racionalistas acreditam que tudo tem uma lógica por trás. Eles acreditam que a lógica e as razões podem revelar a realidade do mundo e que existem algumas verdades que podem ser aprendidas diretamente pelo intelecto. O racionalismo está relacionado aos processos mentais e aos princípios organizadores. A matemática é considerada o ícone do conhecimento no racionalismo. Como eu mostrei nesse vídeo aqui, o fundador do racionalismo, René Descartes, o concebeu como uma forma de adquirir conhecimento sem necessidade de experiência. Daí nasceu a célebre citação: penso, logo existo. O racionalismo pode ser encontrado no raciocínio lógico, na matemática, na moral e na ética. Os racionalistas raiz, aqueles linha dura, acreditam que a razão é fundamentalmente verdadeira e ela não pode ser negada. Eles acreditam que o conhecimento é independente da experiência sensorial e está relacionado apenas aos processos mentais e aos princípios organizadores. E como vimos, essa visão radical se mostrou errada já no início do pensamento científico. E um exemplo dessa falha foi quando Kepler raciocinou que o número de sólidos platônicos regulares deveria estar relacionado com o número de planetas conhecidos em sua época: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Essa racionalização foi correta, mas levou Kepler a conclusões erradas. Ele precisava de algo mais para fazer as coisas funcionarem. Foi somente ao se debruçar de forma obsessiva sobre os dados astronômicos medidos por Tycho Brahe que Kepler conseguiu resolver a parada. Ele abandonou a linha de pensamento anterior e concluiu o que as evidências empíricas lhe gritavam: as órbitas não são circulares, elas são elípticas. Ao concluir um fato se baseando em informações medidas experimentalmente, Kepler estava aplicando o empirismo. Ao contrário do racionalismo, o empirismo é a posição filosófica na qual se acredita que a principal fonte de conhecimento é a experiência, é a experimentação. Aliás, a palavra empírico deriva de uma antiga palavra grega, empeiria, que significa experiência. O empirismo afirma que o conhecimento vem apenas ou principalmente da experiência sensorial e não de processos mentais. É uma filosofia da ciência que enfatiza a evidência, evidência que é descoberta por meio de experimentos. Dessa forma, o empirista acredita que a evidência, qualquer tipo de prova encontrada por experimento, pode revelar a realidade do mundo, em vez de alguma razão e lógica. O empirismo enfatiza o papel dos 5 sentidos na obtenção do conhecimento, rejeitando que os humanos sejam munidos de conhecimentos inatos. John Locke, um dos empiristas mais famosos, afirmou que a mente é uma folha em branco quando estamos no mundo. Só mais tarde, por meio da aquisição de experiência, é que ganhamos conhecimento e informações. O conhecimento é baseado na experiência que ganhamos, nas possibilidades e nas probabilidades de nossas ações, nos falseamentos de hipóteses e nas práticas experimentais de interação com o mundo. O empirista raiz acredita que todo conhecimento vem apenas por meio da experiência. Eles advogam
que não é possível falarmos sobre algo que não experimentamos. Mas isso coloca em xeque a validade dos conceitos morais e éticos, por exemplo, já que esses conceitos não podem ser observados ou experimentados. No contexto do empirismo, tais conceitos são considerados sem sentidos. Mas os empiristas moderados aceitam que existem alguns fenômenos que não podem ser explicados pelos sentidos. As ciências experimentais, como a astronomia de Kepler, são o exemplo mais notável do pensamento empírico. É importante notar que Kepler não precisou lançar mão de nenhuma suposição sobrenatural para estabelecer suas leis. Ele não supôs nenhuma intervenção divina, nenhum agente que não estivesse presente na natureza. Tudo que ele empregou nas suas leis foi a posição dos planetas, as suas distâncias relativas, o tempo que um dado planeta levava para concluir sua órbita. Kepler, entendendo que estas eram as únicas variáveis disponíveis pelo mundo natural, aplicou intuitivamente o naturalismo. O naturalismo, ou o materialismo, que é um termo essencialmente equivalente, é uma posição filosófica que defende que apenas leis e forças naturais operam no universo. Ele deixa claro a forte oposição entre forças naturais e forças sobrenaturais. Os pensadores naturalistas afirmam que essas leis naturais são as únicas regras que governam a estrutura e o comportamento do mundo natural, e que o universo mutante é, em todos os estágios, um produto dessas leis. Hoje em dia, entende-se por natural, do ponto de vista filosófico, tudo que existe ao longo do espaço e do tempo. A natureza, ou como você queira designar, o universo ou o cosmos, consiste apenas em elementos naturais. Isso é, na forma física de massa e de energia. Todos os conceitos não físicos, como informação, valores, lógica, intelecto, são consequências das entidades físicas naturais. O naturalismo pode ser definido, não sem alguma polêmica, como a impossibilidade da existência de quaisquer entidades que se encontram fora do escopo da explicação científica. Assim, de acordo com muitos naturalistas, é essencial para qualquer forma de naturalismo que somente afirmações objetivas sejam dignas de pleno status científico. Além disso, essas afirmações devem ser baseadas em dados experimentais. Exatamente como fez Kepler ao estabelecer as suas 3 leis, que são baseadas na natureza, por dados observados e coletados por Tycho Brahe. A importância do naturalismo para a estrutura da ciência é grande bastante a ponto de termos um vídeo dedicado apenas a ele, justamente o próximo dessa série. Racionalismo, empirismo e naturalismo formam o núcleo filosófico da ciência. Embora racionalismo e empirismo soem parecidos, você percebe que eles são muito diferentes um do outro. Na verdade, os termos sempre foram usados em oposição um ao outro. Mas apesar dessas duas posições filosóficas serem diferentes, sabemos que tanto a razão como a experiência podem ser fontes de conhecimento. Um exemplo evidente disso é a aquisição da linguagem. Embora a experiência seja necessária para aperfeiçoar um idioma, uma certa racionalização também é necessária para se adquiri-lo. Apesar das diferenças entre o racionalismo e o empirismo, eles podem se unir na prática. Uma união que é regida pelo naturalismo. E foi isso que aconteceu com o surgimento da ciência moderna, que teve as suas origens no empirismo do século XVII e que não demorou para que ela incorporasse alguns dos princípios do racionalismo e, finalmente, reconhecida como uma explicação exclusiva para os fenômenos naturais. Hoje não é difícil aceitar que a ciência é a convergência dos pensamentos racionalista, empirista e naturalista. E apesar desse vídeo apresentar uma visão simplificada, essa relação é sem dúvida uma excelente descrição para a base do pensamento científico. No próximo vídeo dessa série eu apresentarei em maiores detalhes o naturalismo e a sua relevância para a ciência moderna. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha Verve Científico. Um abraço e até a próxima!